Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre concepção de projetos em natação. Como você fazer a construção aí da sua piscina, do seu complexo aquático com sucesso, com rentabilidade, com fôlego. Cada investimento aí que você vai fazer nesse projeto vai te render muito dinheiro lá na frente. E eu tô trazendo um especialista no assunto, Rogério. Muito obrigado pela presença, Rogério. Renato, obrigado. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite. Esse é um assunto muito legal de se falar, eu estou bem entusiasmado. E antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Tibum Educação Aquática, academia de lá do Mato Grosso do Sul, que faz a educação aquática das crianças em primeira parte ali com a prevenção, com a segurança aquática e também formando as crianças de forma global na parte motora, cognitiva. Vale a pena você de Mato Grosso do Sul conhecer a academia. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado, com cursos online e presenciais. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faz avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, entrega gráfico, entrega vídeo para o aluno, faz chamada, entre outros. A fábrica Criativas de Aulas de Natação, para você que é gestor, está com dificuldade de parar a sua equipe, para ensinar eles a fazer plano de aula, ou eles não fazem, a gente auxilia vocês, a gente faz plano de aula de bebê, adolescente, adulto, infantil, hidroginástica, junto com os profissionais, e ele já chega aí a bordo da piscina com a aula pronta. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa aí a redução no número de casos de afogamentos do Brasil. Mas vamos deixar de papo. Rogério, quais são os passos iniciais e mais importantes para planejar a construção de uma academia de sucesso desde a concepção desse projeto? Legal. Por mais óbvio que pareça, o ideal é que a gente comece do começo. E, infelizmente, às vezes isso não acontece. Eu sempre digo o seguinte: antes de qualquer projeto, antes de você começar a executar qualquer projeto, é fundamental que você tenha um conceito, que você conceitue o que você vai montar, conceitue o seu negócio. Então, se é uma escola de natação, legal, é uma escola de natação, mas para quem é a escola de natação? É infantil, é adulto, é para todos os públicos, enfim, para quem que você vai trabalhar, o que que você vai oferecer, o quanto você vai cobrar, aonde você vai oferecer, qual vai ser a sua estrutura. Então, se você não tiver um conceito antes de executar, provavelmente você vai fazer coisa errada. Então, hoje a gente pega alguns projetos já no meio do caminho, ou no final, né, de obra principalmente, que a gente percebe claramente que ninguém conceituou. As pessoas foram fazendo e aí depois me chamam para conceituar. E aí fica mais difícil. Né? Um exemplo eu peguei agora um projeto com uma academia, com uma piscina de 7 por 14, e a pessoa quer ter 1.000 alunos. Falei, não dá. Né? O conceito não bate, inclusive porque ele tinha 2 vestiários com 3 duchas cada uma. Falei, onde você coloca 1.000 alunos para tomar banho? Então, é fundamental. A primeira parte é conceituar. Falei, vamos sentar, e a gente sempre diz o seguinte, que é melhor você gastar 4 anos num conceito e 1 ano de execução do que você gastar nada de conceito e ficar 10 anos errando, né, na execução. Ou arrumando, né? Ou arrumando, que é pior ainda, custa mais caro. E como escolher o local ideal para essa nova academia? Quais são os fatores cruciais para essa decisão? Voltamos ao início. Quando você conceitua, um dos fatores importantes do conceito é justamente escolher o teu público. Quando você determina o teu público, você vai procurar um local onde o seu público está. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, que quando você escolhe o local antes de escolher teu público, você corre um risco grande. Vamos falar que você vai montar na periferia, sem problema nenhum. Agora, você não vai poder cobrar R$ 500 por mês, porque você não vai ter aluno. Não, mas eu vou oferecer o melhor serviço do mundo. Tá, mas não tem quem pague. Então, quando você vai estabelecer o local, você já tem que ter um conceito estabelecido, porque isso está diretamente ligado ao que você vai cobrar, para quem você vai oferecer o seu serviço. Então, mais uma vez, conceituação antes.
Você falando em público, né? A gente aqui em São Paulo, por exemplo, está aqui na região de Pinheiros. Aqui é a região que mais tem terceira idade e tem poucos condomínios. Então, você vai abrir uma academia para criança aqui na região de Pinheiros, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas quais os elementos devem ser considerados aí no design arquitetônico e na estrutura física para proporcionar uma boa experiência para esses clientes? Então, partindo do princípio que você já determinou o teu público, aí você começa a desenrolar a parte arquitetônica. Então, o que é muito importante? Se você vai definir que você vai ter uma escola de natação infantil, então todo o projeto ele tem que ser voltado, primeiro, para a segurança. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de construção, tipo de móveis, né, que sejam mais seguros, tudo arredondado. Né? Um exemplo, por exemplo, eu peguei uma piscina agora, que eu peguei um projeto da piscina que a borda era em granito polido, né, e com bico, né, com canto vivo. Eu quase fiquei desesperado. Falei, pelo amor de Deus, para. Né? Tem que lixar isso, tem que abalroar a ponta, porque é muito perigoso. Você vai trabalhar com criança num lugar que tem canto vivo. É muito. Então, todo projeto arquitetônico ele tem que ser desenvolvido de acordo com o público que você vai trabalhar. Por exemplo, um outro projeto que nós temos, a menina ela é apaixonada por hidroginástica. Então, na piscina, nós fizemos uma rampa de acesso, que é o mais confortável para as senhoras de hidro. Então, tudo que está ligado ao projeto arquitetônico, ele tem que ser estudado de acordo com o público que você vai atender. E acho que a maior dúvida aí de quem está ouvindo agora é qual o tamanho fazer da piscina? Qual profundidade eu vou fazer essa piscina? Vou começar a cavar o buraco? Quais são os requisitos para eu pensar na hora de construir a piscina? Então, essa pergunta é excelente. Eu vejo nos grupos os caras se matando e aí tem aquela pergunta, não, puta, qual o tamanho da piscina que você... Aí 10 por, né, 10 por 8, 12 por 6, 7 por 14, 15... E aí a gente volta mais uma vez no plano de negócio. Por que eu estou montando essa piscina? Para que eu estou montando essa piscina? Qual o tamanho do meu investimento? Né? Qual a minha capacidade de investimento? Onde eu vou montar essa piscina? Tudo isso influencia no tamanho da piscina que você vai montar. Não adianta você simplesmente falar, não, eu vou montar uma piscina grande porque aí eu ponho mais gente. Não, não é. Né? Isso não é verdade. Né? Essa máxima não é verdadeira. Mas tem mais gasto, né? Além de ter mais gasto. Entendeu? Você pode ter... Eu sempre brinco que eu prefiro uma piscina pequena cheia do que uma grande vazia. E a piscina pequena, isso são números, né? O metro quadrado de uma piscina pequena é muito mais rentável do que o de uma piscina grande. Então, você precisa pensar muito bem nisso. Mas existem uma série de variáveis, como eu já falei algumas aqui, para que você determine o tamanho da sua piscina. Não é porque o teu vizinho falou que 14 por 7 é boa. E quais são os requisitos legais e normas que afetam o planejamento de uma academia que não pode ser ignorado? Tem algumas normas bem importantes. A primeira, quanto à própria construção, a operação, né, a circulação. Então, hoje você tem que obrigatoriamente ter um banheiro PCD com chuveiro, isso é importante. A acessibilidade conta, rampas, né, não pode ter só degrau, ela tem que ter um acesso fácil para cadeirantes. Os vestiários, eles têm alguns parâmetros importantes, então você precisa... Aí existe uma lei municipal, estadual, que diz por exemplo, quantas duchas você tem que ter por aluno. Né? Eu trabalho, normalmente quando eu trabalho com arquiteto, a gente determina por volta de uma ducha para cada 20 alunos. Esse é um número extremamente confortável. Claro que se você sair por aí... Quase ninguém tem isso. Mas se você trabalhar com 25, 30, já é um número que vai deixar não tão confortável, mas é sustentável, vamos dizer assim. E uma outra, aí, bacia, né? As bacias, para o número de alunos, também tem legislação para isso. Aí tem área de circulação mínima para número de alunos. Aí passando para a piscina, pisos antiderrapantes, bordas, né? Tem que ser bordas seguras. Aí indo para dentro da piscina, no mínimo 2 ralos, dependendo do tamanho da piscina, de 2 a 3 ralos. Os retornos, hoje a gente trabalha com um retorno a cada 50 metros cúbicos. A cada 56 metros cúbicos, um retorno. Então, existe uma série de ordenações para que você tenha uma estrutura segura para operar.
E eu que rodo o Brasil aí ministrando curso, conhecendo academias, a gente vê layout de tudo que é jeito. Já viu piscina suspensa, piscina lá no fundo, piscina com aquário em volta. O que você fala aí da importância desse layout e como fazer a disposição do ambiente para a segurança e fluxo dos alunos? Olha, então eu também já vi bastante layout curioso. É, é assim, sempre que você for criar alguma coisa, for fazer alguma coisa diferente, o mais importante é que você pense nesses quesitos que eu te falei, na segurança. O que é fundamental você se preocupar quando você monta uma piscina? Na entrada e na saída dela. Então, qualquer layout que tenha o aquário em volta, ele tem que ter uma acessibilidade garantida e segura. Isso é fundamental. Então você não pode abrir mão disso. Depois, mesmo com layouts diferenciados, a questão da sucção é fundamental. Então, aspiração, ralo de fundo, eles têm que estar bem dimensionados, tem que ter o ralo próprio, né? Você tem os ralos anti-sucção, a filtração. Você tem que ter também existe um dispositivo anti-sucção. Você tem que tomar muito cuidado na casa de máquina, você tem que ter o botão de pânico. Em qualquer tipo de layout, isso não pode faltar. Você pode desenhar do jeito que você quiser, e hoje tem criatividade é o que não falta, mas você tem que sempre pensar. Eu sou um cara muito conservador nesse sentido. Tanto que eu brigo mesmo, assim, eu entro em alguns projetos que eu brigo com o arquiteto, brigo com o engenheiro, falo, cara, isso aqui não vai dar certo, não vai passar, tem que mudar. Como eu te falei, essa do piso escorregadio lá, do granito polido, eu falei, se vocês não fizerem alguma coisa, eu saio do projeto. Saio do projeto. E a gente vê muito quando vai montar o projeto, a ideia, muito voltado para dentro da piscina, pensando no aluno, e às vezes a gente esquece de quem o cara que está assinando o cheque lá, que são os pais, os avós, que ficam esperando esses alunos, que 80% do público é a natação infantil, e às vezes a gente vê aquela sala ali para os pais apertada, não, muito acanhada, ou às vezes não tem sinais de internet, que hoje com esse trabalho aí remoto, os pais levam as crianças e aproveitam para estar trabalhando ali, ou mesmo uma brinquedoteca para aquele aluno que chega antes, já fazer aquela primeira ambientação. O que você vê também da parte de fora desse layout aí que é importante para você também atrair e manter esse aluno? Não, excelente pergunta, porque a gente tem que pensar no conforto de todos. Né? Óbvio que a piscina é o teu negócio, é o teu chão de fábrica, vamos dizer assim. Mas a parte externa, ela tem que ser confortável. Nós estamos fazendo um projeto agora em Brasília, estou acompanhando o projeto da arquiteta, e uma das coisas que a gente não abriu mão é de um coworking para os pais, né? Um coworking voltado para a piscina. Então o pai vai estar no mezanino, trabalhando, com sinal de internet, um balcão legal, tudo, e olhando o filho dele, ao mesmo tempo olhando o filho dele nadar. Isso hoje é uma das coisas mais importantes, né? Você atender os teus dois públicos, né? O público direto, que é o aluno, e o indireto, que é o pai do aluno. Então, tanto a recepção quanto o local onde eles vão ficar, hoje a gente tem TV, tem internet, tem ar-condicionado, tudo para que eles se sintam bem, para que eles possam, né, ficar tranquilos lá. E hoje a gente vive aí o mundo da tecnologia, da inteligência artificial. O que a gente tem aí para agregar, para auxiliar, que a gente fala aí da parte tecnológica, de automação, para otimizar a operação da academia? E quais sistemas são recomendados que antigamente o gestor, o dono da academia, praticamente dormia na academia para saber se a temperatura da piscina estava boa para iniciar o trabalho? Não. Hoje a gente está em outra era, né? Hoje nós, com essa, né, com todas essas aquisições aí, com a inteligência artificial, com o próprio Wi-Fi, você consegue conduzir a tua piscina de maneira remota, sem problema nenhum. O que eu indico sempre, e essa é também uma discussão boa, das pessoas, a hora que elas vão fazer o orçamento para comprar equipamento. Óbvio que a grande maioria olha o preço. E eu sempre procuro alertar pelo seguinte: o preço, num primeiro momento, ele é importante, sim, pelo investimento inicial, porém, quando você constrói uma piscina, você tem dois momentos que te ajudam ou te quebram. É a obra, então você tem que ter uma obra enxuta, você tem que ter uma obra segura, uma obra, né, que seja, que você tenha capacidade de investimento para ela, ok. Só que você tem a operação. Então eu sempre brinco, quando você monta uma sala de musculação, você pode errar o layout. Se errar o layout, o que você faz? Muda os equipamentos do lugar. Errei a iluminação. Tudo bem, muda a iluminação. Quando você erra uma piscina, amigo, você vai casar com ela. Porque você vai ter que quebrar tudo para mudar. Você não muda a piscina de lugar.
né? Então, a gente tem que se preocupar muito com esses dois momentos. O primeiro momento, que é a construção, e o segundo momento, que é a operação. O equipamento, ele está diretamente ligado às duas. Porque, tudo bem, na construção você tem que ter tudo bem que você tem que ter um investimento enxuto, mas você não pode abrir mão de algumas coisas que vão te privilegiar para o resto da vida, né? Então, um equipamento moderno, uma tecnologia moderna, obviamente que ela vai te ajudar muito mais. Por exemplo, hoje você tem aquecedores com preço muito bom. Por quê? Porque já não tem uma tecnologia moderna. Já são tecnologias mais antigas. Inclusive, o gás do compressor é um gás mais antigo, que consome mais, não é ecológico. E hoje você já tem equipamentos, né, alguns equipamentos importados, que você traz com um gás ecológico, que consome menos. Então, é sempre uma questão de escolha, mas é uma escolha inteligente, né? Se você vai só por preço, provavelmente você vai errar. Então é importante você ter o conhecimento na hora que for realizar. E aí a gente também tem uma parte que às vezes é negligenciada, que é a sala de máquinas dessa piscina. A gente vê muita sala de máquina acanhada, pequena, às vezes até de difícil acesso. Eu visitei o Santa Mônica lá em Curitiba, tem uma sala de máquinas espetacular ali, eu quase caí para trás, muito bom. O que você tem aí para auxiliar e dicas para quem vai fazer essa parte? Você já viu que montar projeto é briga, né? É briga o tempo todo. É briga com o arquiteto, briga com o engenheiro, briga com o dono. A casa de máquinas é um outro capítulo, é um capítulo à parte, né? Você tem que privilegiar pé direito, ventilação, operação, facilidade de operação, distância da piscina, posição correta. Eu fui ver uma obra outro dia, que já está, inclusive, já inaugurou, que a casa de máquinas é uma piscina de 20, eu não lembro agora, 20, 25, que a casa de máquina está do outro lado do ralo de fundo. Ou seja, você vai ter 25, quase 30 metros de circulação de água perdido. Enquanto você poderia fazer a casa de máquinas ao lado dos ralos de fundo, né? Que a circulação seria muito menor, você teria um ganho de potência muito maior. Então, você tem que tomar... como eu te falei, a casa de máquina, ela tem alguns princípios que você não pode fugir, né? Espaço, como você falou, porque as pessoas fazem buraco de máquina, né? O pessoal gosta de fazer buraco. Aí o cara vai consertar uma bomba, ele tem que ficar ajoelhado, né? Um calor insuportável, que é insalubre, né? Então, tudo isso, toda essa preocupação tem que ser antes. E eu sempre digo o seguinte: no projeto é tão fácil você resolver isso. Agora, depois que você construiu, obviamente que vai ficar mais difícil. E aí a gente vem com a parte de circulação de ar dentro da piscina. O que você recomenda aí, já que a gente lida com, às vezes, muita piscina com cloro ali, para você precisa dessa circulação? A maioria das piscinas hoje no Brasil, a grande maioria ainda são tratadas com cloro. O cloro, ele tem uma reação que chama cloramina, né, que é a reação do cloro com todas as outras substâncias, e ela fica no ar. Essa cloramina, ela é tóxica, né? Ela é alérgica. E então você precisa... Hoje a ABNT, ela recomenda que você tenha 6 trocas de ar por hora, né, no teu ambiente de piscina. Agora você você tem a circulação, se você tiver espaço, pé direito alto, você pode ter circulação natural, janelas. Se você não tiver isso, obrigatoriamente você tem que fazer circulação forçada, né? Você tem que fazer a exaustão forçada. E quais estratégias são utilizadas para definir preço dos serviços e produtos oferecidos como precificação que vai afetar a lucratividade, o dinheiro no bolso aí? Vamos voltar para o começo. Cara, quando você conceitua, fica muito fácil, porque você vai falar assim: eu vou trabalhar público A. Então você já tem uma margem de preço, você já tem uma faixa de preço. Você sabe que você vai trabalhar dentro daquilo. Aí é só fazer uma boa pesquisa de mercado, uma boa pesquisa de localização. Então hoje você tem aplicativos, eu mesmo trabalho com um aplicativo muito bom de geolocalização, que me dá todos os dados que eu preciso: PIB, renda per capita, número de nascimentos, número de mortes, enfim. Então eu tenho todo o mapa, né, todos os indicadores que eu preciso para estabelecer o meu preço, né? Estabelecer local e estabelecer preço. Agora, como eu falei para você, a gente não pode errar no seguinte: eu monto uma escola na periferia e vou cobrar R$500. Mas é porque eu ofereço o melhor serviço, eu me preparei. Tá, mas não vai ter quem pague. E o outro lado também é verdade. Você vai num bairro de elite, cobra R$600 por mês e não oferece um serviço compatível com isso. Sim. Então tem que ter compatibilidade. E uma dificuldade hoje dos gestores é a gestão de equipe. Então, como você fazer uma boa seleção, treinamento desse profissional e garantir um bom atendimento aí e retenção desses clientes?
É pergunta de 1 milhão. Tem alguma outra pergunta ou a gente vai... Ou quanto tempo tem, né? Exatamente. Olha, se eu começar a chorar, você não se importa, que esse é um assunto delicado. Cara, tá muito difícil, né? Os bons profissionais estão escassos. De uma maneira geral, nós estávamos conversando antes, a formação, ela, né, de certa forma, ela piorou, né? Essa questão do EAD, isso diminuiu um pouco eu diria, a qualidade na formação. Então, primeiro, difícil você encontrar, porque existe alguns tabus na educação física, e o cara acha que ele tem que ser personal. Ele se forma já achando que ele tem que ser personal, senão ele não vai ganhar dinheiro. O que não é verdade. Eu sempre procuro falar para os meus professores e né, nos meus projetos, quando eu contrato o cara, que a passagem por uma academia, por uma empresa, ela é obrigatória para quem quer ser alguém na vida. Porque ela tem que ter referência. Então, a gente trabalha muito dessa forma. O discurso muito é nesse sentido, de que, assim, primeiro você precisa se formar, né? Você precisa aprender, você precisa criar casca, né? Você precisa ficar bom no que você faz. Isso você vai conseguir numa empresa. E aí, o que ele tem que fazer é escolher as boas empresas. As nossas, a gente procura dar treinamento constante, dar conforto, fazer com que o cara ele sinta que ele está rendendo, que ele está no cargo certo, que ele está na ocupação certa, que ele pode render, e aí formar. A palavra é formar. Desde o início, quando você vai fazer a seleção, é você captar, né, os perfis que se encaixam eu diria que num trabalho formativo. Então, às vezes você pega alguém que sabe muito e você percebe que ele não vai abrir mão daquilo que ele sabe, então é melhor que a gente não contrate. É melhor contratar um pessoal em formação que você possa moldar de acordo com a missão da tua empresa. Que muitas vezes a gente contrata pelo perfil técnico e manda embora pelo perfil comportamental, né? Então, exato. É importante ele estar bem ali na equipe, ele fazer essa junção, ter proatividade, porque a formação a gente ensina, é muito mais simples, né? O caráter é muito mais difícil sim. a gente mudar. Então, até por isso que eu estou vindo com essa pós-graduação, porque a gente está percebendo que os professores não estão chegando já prontos para dar aula. Então, as academias hoje têm que dar um passo para trás e auxiliar nesse processo de formação. Sim, inclusive porque a formação do professor de natação, ela mudou muito, muito, né? Eu dou aula desde 1985. Cara, a gente só precisava saber dar aula, saber nadar, saber dar exercício. Hoje não, hoje o profissional de educação física de natação, ele tem que saber desenvolvimento infantil, ele tem que saber de nutrição, ele tem que saber da parte social, ele tem que saber da parte psicológica. Hoje a formação é muito mais complexa. Então você vê que você tem 1 ano e meio aí de pós-graduação para preparar o cara para isso. Quer dizer, não é pouco. Né? Eu sempre dizia, quando eu também já dei aula em pós-graduação, que a formação de um profissional, para mim, são no mínimo 5 anos. 5 anos entre o cara começar e estar pronto ou ele estar apto a dar aula de natação. E se a gente caminhar agora para a parte de marketing e divulgação, como que a gente pode auxiliar aí nessa academia recém-inaugurada para atrair esse público aí para dentro da academia, já que ninguém conhece o local? Então, hoje a gente trabalha muito com as mídias digitais, né? No projeto, uma das coisas que eu estabeleço no cronograma é a contratação de especialistas, né, de uma agência especialista, para que ela faça toda a nossa comunicação. Então, hoje o planejamento, eu brinco que a gente tem 2 momentos de planejamento. Um planejamento calendário normal, que é o seguinte, então 90 dias antes da inauguração, 120 dias, a gente começa a fazer algum tipo de comunicação. Então, aquele vem aí, né, o teaser, né, o famoso teaser, olha, vai chegar aqui na cidade, prepare-se, compre o seu maiô, então, enfim, vai fazer algum tipo de comunicação e, inclusive, já inserindo conteúdo sobre natação, importância da natação infantil, importância da natação terceira idade, enfim, vamos trabalhando com esse tipo de conteúdo. Quando a gente chega a 60 dias da inauguração, a gente faz o calendário reverso. Ou seja, a gente estabelece a data e aí a gente estabelece um calendário antes da data. Então, a 60 dias antes da inauguração, a gente começa uma divulgação firme mesmo. Então, já não é mais teaser. Olha, a Academia Tibum vai chegar no dia tal, inauguração tal. E aí, na sequência, a gente vai estabelecendo. Então, 60 dias antes
né? A gente comunica isso, 45 dias antes a gente começa o pré-venda, né? Aí 15 dias antes a gente intensifica a comunicação, olha, até a inauguração, um plano especial, um projeto, enfim. Então nós temos um primeiro calendário que é um calendário comum e depois um calendário reverso para que a gente possa inaugurar. Muito bem. E Rogério, para quem está aí do outro lado, quer conhecer mais sobre o seu trabalho, quer saber os seus projetos, se quiser até falar sobre esses projetos, que você ajuda aí na concepção de novos projetos, queria que você deixasse suas redes sociais e até contar um pouco aí do que é esse seu projeto. Legal. Então, esse trabalho, esse projeto é muito legal porque hoje eu acredito que eu consegui juntar todos os passos para estabelecer uma escola de natação, né? Para você construir a sua escola de natação. Então eu brinco que eu vou desde a ideia até a chave na mão. E quando as pessoas me contratam, vamos falar assim, o caminho correto é as pessoas me contratarem quando elas falam assim, putz, acho que eu vou montar uma escola de natação. Aí é a hora de chamar a consultoria. Por quê? Porque nós vamos sentar juntos e dentro daquilo que eu falei para você do conceito, antes até do conceito, eu tenho algumas perguntas que eu faço, que são extremamente importantes, não parece, mas são extremamente importantes. A primeira delas é, quem vai tocar esse negócio? Se o cara fala, não, sou eu falo, e qual é a tua experiência? Nenhuma. Eu falei, então, peraí, então precisamos... E aí o projeto muda tudo, porque ao mesmo tempo que eu tenho que montar o projeto dele, eu tenho que ir ensinando ele a gestão do negócio da escola de natação. A gente tem feito, hoje eu tenho 3 projetos que eu faço isso, né? Paralelo ao projeto em si, projeto, né, arquitetônico, execução, obra, eu tenho um projeto de assessoria na gestão. Então, vamos fazer dessa forma, vamos fazer isso, montar um plano de negócio, vamos estabelecer. Então, eu vou desde esse momento da ideia de entender, né, se quem vai tocar o negócio, quem vai ser a referência técnica do negócio, enfim, algumas perguntas para eu saber onde eu estou pisando. Aí, a partir disso, montar projeto, e aí eu faço a interface com o arquiteto, faço a interface com o engenheiro, faço interface com o calculista, faço interface com elétrica, hidráulica, equipamentos, enfim, tudo. Eu assessoro em todo esse momento, que eu chamo de momento construtivo, né? Então, a gente dá encaminhamento para a construção. Quando a obra já está evoluindo, os projetos já estão todos feitos, tudo certinho, aí a gente vai para uma segunda parte, que seria a parte administrativa. Aí que a gente entra com tabela de preço, com quadro de horários, com seleção, contratação, treinamento, método, enfim. Então, aí é a parte final e, paralelo a isso, o marketing, a comunicação, que é super importante para inaugurar já com alunos. Então, no pré-venda, a gente já estabelece uma meta de inauguração. E aí nós temos uma planilha de projeção financeira, pelo menos no primeiro ano, para a pessoa saber em que momento ela vai começar a respirar, se ela fizer tudo certo, né? E aí você me deixou complicado, hein, Rogério? Você falou do projeto e agora você falou da parte administrativa, que aí é muito longo. Então vamos reservar um episódio para a gente falar só dessa parte administrativa, como você administrar esse novo negócio? Opa! Então, só deixa suas redes sociais aí pro nosso público, para quem quiser te achar, e a gente já começa a próxima entrevista aí. Vamos lá, o meu WhatsApp é 11 98363 1825. O meu Instagram é @Rogério S Consultor e o meu e-mail é rogerio@rubel.com.br. Fiquem à vontade, pode chamar que... Rogério, muito obrigado para vocês aí do outro lado, compartilhe essa entrevista, tenho certeza que um amigo seu precisa dessas informações, ou que ele vai construir, ou ele tem sonho de construir uma piscina, um complexo aquático, e agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, a plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a fábrica criativa de aulas de natação e a Sobrasa. Muito obrigado por fazer esse sonho virar realidade e obrigado a vocês que acompanham a gente. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.